Estamos apresentando Simplesmente Francisco, um programa com a trabalhadora do GRESG, Antonieta Aromates, baseado no livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Queridos amigos, que bom estar aqui de novo com vocês para lermos mais um capítulo do nosso livro Simplesmente Francisco. E falar de Francisco tem que ser simples, né? Por isso que eu acho o título desse livro fantástico. Simplesmente Francisco. Só isso, simplesmente. Vamos falar do nosso querido Francisco, do Francisco homem, do Francisco que a gente não ouve falar muito, né? Vamos lá? Raciocinar com Jesus. Não permitas que nenhum irmão que tenha pecado, não importa a gravidade, e que tenha olhado em teus olhos buscando perdão, se vá sem recebê-lo. E se ele não procurar o perdão, pergunta a ele se o deseja. E se após isso ele novamente pecar 1000 vezes diante de teus olhos, ama-o mais do que a mim, pois este é o caminho no qual tu o conduzirás ao Senhor. Tem sempre misericórdia para pessoas como esta. Palavras de Francisco. Outro aspecto marcante na vida de Francisco foi a maneira incomum como ele lidava com o pecado. Se por um lado ele era austero na pregação das virtudes, recomendando sempre a necessidade da penitência, aqui entendida no sentido de conversão de vida, por outro ele era afável e misericordioso com os pecadores. Disse que sua conduta foi incomum, porque a miúde, a preocupação da religião é mais condenar do que educar, mais culpar do que perdoar. A própria ideia de pecado envolve um julgamento e uma consequente condenação do pecador, culminando com a sua expulsão do paraíso, isso sim, maior pecado, que se comete em nome de um Deus que é amor e misericórdia e não apenas justiça. Não foi por isso que Jesus pediu para que não julgássemos o nosso próximo, porque em alguma medida todos também não somos falhos? Não foi pela mesma razão que o Cristo afirmou ter vindo para os doentes? Ele convivia com os equivocados não para lhes expor as feridas morais, mas para apresentar novos roteiros de vida. Mas em um estranho paradoxo, o cristianismo acabou se esquecendo do Cristo. Foi por essa razão que Jesus falou a Francisco que a igreja estava em ruínas e pediu que ele a restaurasse. Uma pausa. Na época de Francisco, pecado, tudo era pecado. Tudo, absolutamente tudo. E Deus, né, era o ser que punia, que fazia com que a pessoa sofresse, né? As pessoas não amavam a Deus. Eles temiam. E é o que falou aqui Francisco. O cristianismo afastou as pessoas. Afastou, esquecendo de Cristo. Porque ele queria trazer os pecadores para a igreja. Ele queria trazer os pecadores para o seio dessa comunidade. Para que amassem o Cristo. Para que entendessem esse amor. Esse amor que ele mesmo, ele era o primeiro a distribuir. Como foi falado aqui, que ele era amável e misericordioso com os pecadores. Ele não afastava. Pelo contrário, ele queria trazê-los. E é isso que a gente tem que ter em mente, sabe? E foi isso que Jesus falou para Francisco, para reconstruir a igreja que estava em ruínas. Realmente, estava caindo. As pessoas não iam mais à igreja, as pessoas tinham medo. Então, Francisco teve a missão de reconstruir essa igreja, trazer o amor, espalhar esse amor. E foi assim que, certo dia, o poverello se viu às voltas com um fato ocorrido em sua própria comunidade. Ele havia passado toda a manhã pregando e pedindo esmolas em uma região não distante do grupo. Assim que retornou, trazendo consigo um pouco de pão e vinho, recebido como doação, o irmão Ângelo se apressou em contar um episódio acontecido naquela manhã. Pai Francisco, veja só o senhor o que aconteceu. Hoje cedo 3 malfeitores vieram ter conosco. São conhecidos ladrões da região. Não vieram para roubar.
Apenas pediram comida, pois se diziam famintos. E como você procedeu com eles, amigo? Ora, o que eu poderia fazer senão mandá-los embora? Fui enérgico com eles. Eu os mandei embora. Onde já se viu criminosos perturbando o trabalho dos que se dedicam a Deus. Homens de má vida que fossem trabalhar, isso sim. Ante o silêncio prolongado de Francisco, o irmão Ângelo questionou. O senhor não acha que, em defesa do nosso grupo, eu agi corretamente? Meu amado Ângelo, respondo-lhe com uma outra pergunta, a qual jamais deverá sair de nossa cabeça. O que faria Jesus em nosso lugar? Proponho a você que reflita. Como ele receberia esses irmãos? Irmão Ângelo abaixou a cabeça imediatamente. A indagação de Francisco fora desconcertante. Logo percebeu que Jesus teria agido de uma outra maneira e ficou triste consigo. Sabe, meu amigo, ponderou Francisco, eu me lembro de Jesus na cruz prometendo o paraíso ao ladrão convertido. Nossa missão, Ângelo, é trazer os pecadores de volta ao paraíso e não aprisioná-los no inferno de suas culpas. Olha o que eu falei. Trazer os pecadores. Nossa missão, Ângelo, é trazer os pecadores de volta ao paraíso e não aprisioná-los no inferno de suas culpas. Francisco falava com tanta ternura que irmão Ângelo debulhou-se em lágrimas de arrependimento. Não chore, meu irmão. Raciocinar com Jesus é um hábito ainda muito, muito distante de nós. No entanto, esse deve ser o nosso exercício diário, até o dia em que o Cristo viverá inteiramente em nós. Até lá, vamos cotejar as nossas condutas com os padrões de Jesus. Nas encruzilhadas da vida, vamos nos perguntar como ele agiria se estivesse em nosso lugar. Se fizermos isso diariamente, agiremos com mais acerto. Mas algo posso fazer agora para remediar o meu erro? Perguntou Ângelo. Claro, meu amigo. Jesus espera a nossa atitude de reconciliação e não as nossas culpas improdutivas. Transforme as suas lágrimas arrependidas em atitudes no bem. Recomendo que você procure imediatamente os irmãos que hoje nos visitaram. Ajoelhe-se diante deles e peça perdão pela sua crueldade. E diga-lhes que, se mudarem de vida, se amarem a Deus e não importunarem mais o próximo, terão de nossa parte o suficiente para se alimentarem por toda a vida. E assim fez o irmão Ângelo. Andando por algumas horas, encontrou os irmãos equivocados debaixo de uma árvore, desesperados de fome. Olhou-os então com os olhos de Cristo. Mudou o olhar. Ajoelhando-se diante deles entre lágrimas, pediu perdão por tê-los tratado de forma impiedosa. Ofereceu pão, vinho e a promessa de Francisco de que sempre seriam assistidos, se por acaso voltassem suas vidas para Deus e para o bem do próximo. Os pecadores quase não entendiam o que estava acontecendo. Um representante de Deus ajoelhado diante deles, pedindo perdão e oferecendo sustento para toda a existência. Era tamanho amor que abrasou todo o pecado e toda a culpa. Eles não só aceitaram o pão e o vinho, como se tornaram os mais novos irmãos da comunidade franciscana. É o amor, né? É o amor mudou tudo. É difícil, é muito difícil raciocinar como Jesus. Muito. Ele mesmo diz, a gente está muito longe disso. Muito longe, é um exercício diário. E mesmo assim, não sei não. Na época de Francisco, os ladrões, vamos dizer assim, os malfeitores, eles só roubavam, né? Era roubo que acontecia. Roubar mercadoria nas estradas, era isso. Hoje estamos numa época tão diferente. Muita violência. E aí eu fico pensando como a gente vai fazer isso. Como a gente vai raciocinar como Jesus, quando a gente ouve notícias tão tristes, tão pesadas sobre fatos que atingem crianças, mulheres, enfim,
Nosso planeta está numa fase muito violenta. Mas, se a gente começar, pelo menos, a pensar sobre isso, raciocinar como Jesus, o que Jesus faria nessa situação? Se a gente fizer isso, já é um começo, já é um passinho. E aí eu sugiro que a gente tente, né? Vamos trazer esse ensinamento de Francisco para a nossa vida, qualquer momento, que Jesus faria nessa situação. Vamos tentar. A gente está aqui para isso, né? Para evoluir, para aprender. E quem melhor do que o nosso amigo Francisco para nos dizer nos dar essas pequenas dicas, pensarmos assim, com amor para o nosso próximo, que às vezes é tão difícil, né? Mas a gente precisa tentar para mudar essa energia que está no nosso planeta. Vamos mudar isso? Vamos tentar? Vamos? Vocês pensam como eu? Vamos refletir, raciocinar como Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Vou deixar essa pergunta aqui para vocês. Obrigada por estarem comigo. Obrigada por me ouvirem. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar falando sobre Francisco e aprendendo muito, muito. Obrigada, meus amigos. Foi um prazer. Até o próximo capítulo.